Como sempre, eu preciso falar da questão da unidade de espírito que há entre nós. Não há como começar a falar do que Deus me deu para falar nessa noite. E na verdade isso aqui é uma continuidade daquilo que eu preguei da última vez que preguei aqui. A última vez que eu preguei aqui eu falei de fé, falei de Pedro que andou sobre as águas, e tratando de fé. E hoje Deus colocou no meu coração uma palavra que é uma continuidade de fé, e é o que nós vamos fazer. E aí, desde o início, quando a abertura do culto aconteceu e foi falado de ansiedade, para não andar ansioso, irmãos, tem que ter fé, sim ou não? O princípio é esse. Se você não tiver fé, não adianta. Você pode ouvir o que você tiver que ouvir, mas você vai estar no seu coração. Mas quando entra a fé no nosso coração, aí ela mesma, a própria fé, derruba toda a ansiedade, acalma o coração, acalma o nosso ser, a ponto de nós não ficarmos mais tão ansiosos. A ansiedade é um princípio e é uma situação do ser humano, é da natureza humana. O ser humano, ele é naturalmente ansioso, ele quer que as coisas aconteçam, ele se preocupa, ele perde o sono, isso tudo acontece com a gente porque somos gente. Mas quando a fé entra, e é disso que a abertura do culto veio trazer, quando entra a fé, essa ansiedade começa a perder o sentido na nossa vida, porque o próprio Jesus falou isso. O próprio Jesus disse: não andeis ansiosos com coisa alguma, né? Nem com o que haveis de beber, nem com o que haveis de vestir. Não andeis ansiosos com nada sobre a sua vida. Foi isso que Jesus disse nesse texto. Aí, em seguida, a Elisângela e os irmãos vieram ministrar as canções, falando também de algo especial relacionado à fé. E a irmã Ercília leu o texto que eu ia ler para ministrar a palavra nessa noite. Então eu queria compartilhar algo de Deus como continuidade de tudo que Deus já começou a falar com a gente. Preste atenção, todo culto que você for, que estiver a presença do Eterno, a presença do Espírito Santo, toda reunião que você estiver, que o Espírito Santo estiver presente, vão acontecer coisas semelhantes a essa. Aqui está, nesse ambiente, toda esta liturgia que vai se completando, se locupletando no decorrer do culto e no decorrer dos nossos encontros, ela é marcada pela presença do Senhor. Se você quer ver milagre, esse é um milagre. Quando a gente não se fala, eu não falei para minha esposa que eu ia pregar hoje, ela não falou para mim o que ela ia usar de palavra para ministrar a abertura. E apesar da gente não se falar, o Espírito que está em nós, que habita em nós, que está em nós não só quando nos encontramos nesse lugar, mas ele está em nós em todo o tempo, na nossa casa, no nosso dia a dia. Quando pegamos a Bíblia para ler, o Espírito nos conduz à leitura, nos leva àquilo que Ele quer, nos mostra o que está no coração de Deus para nós nesse tempo. Porque na verdade Deus vai se revelando a nós e nós vamos conhecendo o Senhor. E a Bíblia diz isso, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque é exatamente esse o processo. Deus vai se revelando a nós através da pessoa do Espírito Santo, pelas Escrituras, pela aproximação que nós em algum momento possamos ter de Deus, e é isso que acontece. E aí quando a irmã Ercília leu, eu falei, bom, eu não preciso mais ler, nem pedir o Gabriel para projetar. Já está lido. O texto foi esse, Hebreus 11, e eu quero usar só o versículo 1. Mas antes, o Gabriel vai projetar assim ali para a gente, mas antes eu queria falar de algo para você, para a gente tratar de fé. A gente precisa entender o que é fé, porque existem algumas distorções, e aí é que eu gostaria de enaltecer a seriedade como nós conduzimos as coisas no reino de Deus. Nós, como igreja, temos a responsabilidade de tratar as coisas concernentes ao reino de Deus com muita seriedade, com muita verdade,
e com muita sinceridade, ok? Então, quando a gente vai olhar para a fé, a gente vai entender, em primeiro plano, a seguinte coisa: se você e eu fomos chamados para ser de Cristo, ou para ser cristãos, nós vamos ter que aprender a confiar e não procurar a lógica das coisas. A fé, ela vai nos distanciar da lógica. Por mais que nós achemos que não dá para ser assim, porque se sair da lógica a gente não consegue compreender. Não, deixa eu te falar, vou repetir: se você foi chamado para ser de Cristo, diga isso comigo, se você foi chamado para ser de Cristo, vai ter que aprender a confiar e não procurar a lógica das coisas. Ser cristão, irmão, não é mole, não é fácil, apesar de muita gente achar que é. Se você quer ter uma vida cristã verdadeira, real, eu procuro sempre separar o que é cristianismo, ou ser cristão, daquilo que é ser religioso. Religioso é um outro papo. Eu estou falando da vida cristã, porque a vida cristã, ela sempre vai nos propor caminhar por fé, andar por fé, viver por fé, falar por fé, ouvir por fé, enfim. É essa a proposta da vida cristã. Diferente disso, não é vida cristã. Se você em algum momento da sua vida, uma vez eu ouvi uma frase, que eu até anotei aqui, uma frase de alguém que dizia assim, eu nem lembro quem foi, mas aquilo entrou no meu coração: se eu consigo entender e explicar tudo o que acontece na minha vida, ou as coisas que acontecem na minha vida, não faz sentido Deus estar nisso, porque Deus, se eu explico, não precisa de Deus. Quando eu não consigo explicar, faz todo sentido Deus se manifestar, Deus estar presente. Então, entenda uma coisa: se tem algo muito complicado para você entender hoje na sua vida, se prepare, porque Deus está nesse negócio. E se Deus está nesse negócio, algo muito tremendo pode acontecer ainda essa noite, se você puder crer nisso. Um homem chamado Alistair McGrath, ele declara uma coisa: abraçar a fé cristã não implica em cometer suicídio intelectual. Essa é a declaração de Alistair McGrath. Mas eu completo essa frase: eu também acho que abraçar a fé cristã não implica em cometer um suicídio intelectual. Ou seja, não implica em você apagar a sua mente ou se tornar totalmente anulado no seu racional. Mas certamente, aí é um complemento que eu coloquei em cima da frase de Alistair, certamente requererá um suicídio da lógica humana. Pode ser que você não tenha que se suicidar no teu intelecto para crer, mas você vai ter que se suicidar da lógica. Ou seja, você não pode buscar na lógica respostas para aquilo que Deus vai fazer, porque Deus não age nessa área. Se é lógico, Deus não precisa entrar nisso. Se não é lógico, é um sinal, um bom sinal, um importante sinal de que Deus vai entrar neste negócio. Eu não sei porque nós estamos falando de fé e que esse culto tomou esse rumo. Mas uma convicção eu tenho: Deus está tratando do nosso coração, porque Ele não vai nos entregar algo se nós não crermos. Se você não conseguir crer, Deus não vai te entregar o que você precisa. Se você não conseguir confiar, Deus não vai te dar. A Bíblia diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Se nós não crermos, nós não agradamos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, são verdades que
que estão na introdução dessa nossa conversa, para a gente olhar para o que de fato é fé, para a gente entender o que é fé e colocar em prática na nossa vida e saber até, previamente, se aquilo que nós estamos proferindo como sendo fé é de fato fé. Nós vamos conseguir nessa noite sair daqui discernindo entre a fé que é real, verdadeira, aquela que é depositada em Deus de uma maneira incondicional, que vai fugir da lógica, que vai fugir das explicações humanas, que vai fugir de tudo que é entendido por mim, para uma fé que é depositória, de fato, uma fé entrega. Fé real é uma fé de entrega. Então, queria ler esse versículo, só esse, como base para aquilo que nós vamos tratar sobre fé, que é o versículo, vamos dizer assim, o texto melhor ou mais conhecido texto que trata de fé, apesar de não ser o único, mas ele é um dos textos assim mais usados, mais utilizados para falar de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? A gente sabe de cor, a gente já aprendeu isso até em escola bíblica, quando éramos crianças, enfim. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E aí eu queria trabalhar a questão de fé com alguns princípios que estão aqui nesse texto. Primeiro, fé, para dizer que tenho fé, para dizer que eu de fato tenho fé, eu preciso ter certeza, que passa pelo contexto de fundamento, de alicerce e de firmeza. Quando a gente trata assim, parece que, mas isso é lógico, se eu digo que eu tenho fé, é porque eu tenho certeza. Tá bom, mas vamos tentar trabalhar essas convicções de maneira que a gente amplie um pouco mais o sentido da fé. Certeza. Se eu tiver certeza, essa certeza é na verdade a base, o alicerce, o fundamento, que não pode ser abalado por situações, circunstâncias nenhuma. Se por acaso aquilo que eu digo que eu tenho certeza, quando vem uma má notícia, se essa coisa se abala, então não é firme fundamento. Então aquilo que a gente chama de fé é só uma expectativa e não uma certeza. A certeza, ela entra para o campo do inabalável. Eu vou fazer uma reunião hoje na praça pública com a igreja. Oro a Deus, Deus me dá uma direção e nós vamos para lá, praça pública. Aí a gente olha para o tempo. Aí o tempo diz que vai cair uma água violenta. O que a gente faz? Se a gente olha para o tempo e desiste, é porque não temos certeza. E se não temos certeza, não temos fé. Qualquer coisa externa, aquilo que nós dizemos que temos certeza, que possa mover, balançar, abalar aquilo que é fundamento, porque certeza aponta para fundamento, alicerce e firmeza. Se você vai fazer uma casa, você tem que colocar o alicerce primeiro. Uma das maiores preocupações dos engenheiros não é na colocação dos tijolos, mas é na preparação da sapata, da fundação. Eu me lembro quando eu estava refazendo a minha casa, na verdade minha casa foi derrubada para ser refeita. O pedreiro que estava ali, eu disse para ele algumas coisas que eu queria, enfim. E ele olhando para todo o aspecto, já com um projeto de um engenheiro na mão, ele falou assim: nós vamos ter que subir 14 colunas nessa casa. A minha casa não tinha coluna, ela era só em cima mesmo do alicerce, subir as paredes e tal, ela não tinha coluna. Então ela não tinha sustentação para subir um pouco mais. Na verdade a coluna era uma extensão do alicerce, para sustentar a casa. E ele falou: nós temos que subir 14 colunas. E nesse processo, irmãos,
eles cavaram, né, em 14 pontos diferentes, né, no entorno da casa, a uma profundidade onde ele encontrasse total firmeza no solo, para que ele pudesse preparar aquilo ali para fazer a sapata da coluna e subir a coluna. Quando eu olho para a vida espiritual, quando eu olho para a nossa vida, quando eu olho para a fé que professamos, como eu disse aqui, olha, se você foi chamado para ser de Cristo, vai ter que aprender a confiar e não procurar a lógica das coisas. Então, quando eu olho para a vida espiritual, a firmeza da qual esse texto fala, a fé é o firme fundamento, é aquilo que quando se coloca como base, nada pode alterar ou mover. Deixa eu falar algo que Deus está colocando agora no meu coração. Se você está sendo movido pelas circunstâncias da tua vida, deixa eu te falar, você não está crendo no Deus que pode todas as coisas. Vida cristã é se entregar e se render a um Deus que pode todas as coisas. Se o meu alicerce é feito nisso, nada me abalará. Eu vou passar por dificuldades, eu gosto muito da oração de Abacuque. Gosto muito. Porque ali é a representação real da fé. Porque muitas vezes a gente acha que por eu ter fé, eu não passo por problemas, eu não passo por dificuldades, é absolutamente o contrário disso. Tendo fé, eu passo pelos problemas e pelas dificuldades e não vou sucumbir nele. Porque quem está comigo é o Senhor dos exércitos, aquele que criou os céus e a terra, aquele que fez todas as coisas. E aí eu começo a andar pela fé, a caminhar por fé, mesmo sem enxergar absolutamente nada, como o complemento desse texto fala, que a gente começa a enxergar o invisível, a confiar nas coisas que nós não vemos. Este é o princípio da firmeza. Quando você tem certeza no Deus que você serve, no Senhor que te chamou, no Deus que cuida de você, no Jesus que falou, não andeis ansiosos com coisa alguma, como foi a abertura desse culto. Quando você confia nisso de fato, meu irmão, vão acontecer inúmeras coisas ao teu redor, mas a palavra que vai estar no teu coração é: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor está comigo. Quantos creem que o Senhor está contigo? Aleluia. O Senhor está conosco. E certeza aponta para isso, fundamento, é a certeza, é a convicção. Fé não existe se não houver certeza. Fé não existe se houver qualquer tipo de dúvida. Parece lógico, mas quando a gente traz para a prática, muitas coisas que a gente diz eu creio, no fundo nós temos dúvida. No fundo nós ponderamos. Poxa, eu creio, mas se existiu mais na história, é porque você não crê. Você tem qualquer coisa no coração menos fé. Porque fé é um firme fundamento. Diga comigo, o firme fundamento. Isso é certeza. Certeza. É uma convicção inabalável, que não depende de ações externas, que não depende das circunstâncias que eu vivo. É um firme fundamento. A outra coisa que a fé ou que a fé traz, é esperança. Presta atenção. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Se eu espero, é porque eu tenho esperança. Então, se eu espero por algo, se eu olho para frente e falo assim: hoje eu não tenho, mas no meu coração arde uma esperança, esse é um sintoma de fé. Eu espero por algo que Deus vai fazer, mas é um esperar diferente daquela esperança morta de que pode ser que aconteça. Fé aponta para a certeza e para a esperança das coisas que eu espero. Eu acredito e eu espero
que o meu Redentor vai agir e vai fazer na minha vida. Está aí, fé é esperança. Se houver desespero, que é o contrário da esperança, se houver desespero, ou se houver falta de esperança, você não tem fé. Você pode ter qualquer coisa menos fé. Não é fé. Para ser fé, olhando para a nossa vida, colocando na prática da nossa vida diária, se é para dizer eu tenho fé, ok? Eu creio, de fato eu creio. Quando dizemos isso, nós temos, além de certeza, nós temos esperança. A nossa esperança, ela não morre por causa das más notícias. A nossa esperança, ela não morre por causa da falta do dinheiro. A nossa esperança não morre porque ficamos doentes. A nossa esperança não morre por causa das atrocidades da vida, da violência, do mundo. A nossa esperança continua viva porque nós sabemos em quem temos crido. Isso é fé. Se cremos assim, temos fé. Se não, nós não temos fé. Se há desespero, se há falta de esperança no nosso coração, a fé se foi. Um outro ponto que a fé traz, que está ali também, é a prova das coisas que não se veem. Eu peguei esse mesmo texto em outras versões, e tem uma versão que diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova que existem coisas que não podemos ver. É a prova que existem coisas que não podemos ver. Eu tentei entender esse outro passo de fé, que é o final desse versículo, a prova de coisas que não se veem. Como é que isso de fato acontece? Na verdade, a fé, para ter fé, para saber se eu tenho fé, eu tenho certeza, eu tenho esperança, e eu tenho algo, irmãos, que está intrínseco, na verdade, no texto, que é ação. Ninguém prova nada, ou ninguém experimenta nada, se não agir, se não for, se não se lançar. Eu me lembro que um dos grandes exemplos de fé que eu ouvi na vida, eu ouvi muita coisa sobre fé na vida, mas um dos grandes exemplos é uma criança na janela, ok? E o pai diz para ela: meu filho, pode pular. Isso é fé, é se lançar nos braços do pai. E aí aquela criança, ela tem a certeza que o pai está ali, porque ela está vendo. Ela tem esperança que o pai vai segurar. E o outro passo, irmão, o outro passo só vai se confirmar a certeza e a esperança se ela for capaz de se lançar. Senão, a gente fica na base da teoria. E fé não é teoria, fé não é teórica. Aliás, a fé sem obras, ela é morta. A fé sem ação, ela é morta. Então, para eu atestar a minha fé, eu preciso ter certeza, eu preciso ter esperança e eu preciso agir, me lançar. E esse ponto do agir talvez seja o mais difícil, porque ele vai demonstrar se de fato nós temos certeza e se nós temos esperança. O agir, na verdade, é a comprovação do tudo, da fé. Se eu digo que eu tenho certeza, se eu digo que eu não vou me desesperar, mas se eu não ajo, se eu não agir, se eu não fizer, se eu não demonstrar isso com as minhas atitudes, não acontece nada. Eu não tenho fé. De fato, eu tenho outra coisa, menos fé. Uma das maiores complicações, eu vou voltar ao contexto da ação, mas eu quero adiantar um pouquinho para falar para você sobre uma questão da diferença de fé e declaração positiva. Que muitas vezes, se nós ficarmos no âmbito da certeza, dizendo que temos certeza, dizemos que confiamos e não estamos desesperados, mas não agirmos,
coerentemente com aquilo que estamos dizendo, nós podemos cair no laço da confissão positiva. O que é a confissão positiva? É quando nós fazemos declarações sobre coisas que queremos alcançar. É o pensamento positivo. São aqueles caras que ganham muito dinheiro dando palestra, falando para muita gente que você precisa ter sua mente positivada, você precisa acreditar nos seus sonhos, você precisa estar para cima, você precisa fazer até declarações. E nada mal, não há mal no contexto de fazer declarações, ok? Mas eu quero separar essa questão do que é fé e do que é declarações, ou do que é um pensamento positivo, do que é essas coisas relacionadas à positividade, porque se a gente confundir uma coisa com a outra, nós nos tornamos carnais, nos tornamos vendo as coisas, e somos desafiados a ver as coisas somente pelo aspecto humano e não a confiar de fato em Deus. Qual é a grande diferença do pensamento positivo? O pensamento positivo é eu consigo, eu posso. Na verdade, a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas, mas ela faz um complemento que é lindo e diferencia do pensamento positivo humano. Como é que é o complemento disso? Posso todas as coisas? Aí está a diferença. Aqui não é uma declaração positiva no sentido humano. O sentido humano é o seguinte: eu posso, eu consigo. É um sentido de confiança naquilo que eu posso fazer, que eu posso realizar. A fé, ela sai do contexto da confissão positiva para um contexto de eu dependo. Eu posso, mas eu dependo dele, eu dependo de quem faz, eu dependo daquele que eu amo, eu dependo daquele com quem eu me relaciono, eu dependo daquele que me ama, eu dependo de um Deus que é todo poderoso, eu dependo daquele que não vai me deixar morrer no deserto, eu dependo daquele que supre todas as minhas necessidades em Cristo, eu dependo daquele que faz, que realiza, que não está morto, que é vivo, e que eu tenho relacionamento com Ele todos os dias. Eu dependo dEle. Eu dependo daquele que fez o mar se abrir. Eu dependo daquele que fez o maná descer do céu durante muitos tempos, porque Ele é o Senhor que cuida. Eu dependo daquele que diz que se Ele cuida das aves e se Ele cuida dos lírios do campo, quanto mais de mim, que sou filho dEle, eu dependo dEle. Essa declaração não é uma declaração positiva, é uma declaração de confiança. E neste contexto é que a fé se difere das declarações positivas. Porque declaração positiva nós estamos aprendendo, aprendemos isso na faculdade, aprendemos isso na vida secular, nas empresas, que as pessoas que querem alcançar alguma coisa têm que ser positivos, têm que declarar, têm que fazer declarações positivas. Não sou contra isso. Mas eu quero te dizer algo. Normalmente, as declarações positivas estão firmadas naquilo que o homem pode fazer. A fé não. A fé, ela até tem declarações positivas sim. Porque quando eu creio, eu falo do que eu creio. Eu solto a palavra. Eu verbalizo aquilo que eu estou crendo, aquilo que está no meu coração. Contudo, a minha confiança não está no que eu posso fazer. É isso que difere. Não é aquilo que eu vou fazer, que eu vou realizar, porque eu posso fazer, porque eu sou competente, porque eu tenho habilidade, porque eu tenho inteligência, porque eu vou conseguir. E é isso que a confissão positiva prega. Mas a fé diz: eu posso sim todas as coisas naquele que me fortalece. É nele. Não é em mim, não é por mim, não é no meu mérito, não é. E assim, quando eu falo de mérito, então eu paro para pensar no contexto de salvação. Quando a gente fala assim: eu creio que eu sou salvo, crê mesmo? Você crê na tua salvação? Essa é uma questão que muitas vezes ronda no nosso coração. Se a fé é a certeza não pode ter dúvida. Se tem dúvida, não tem certeza, e se tem dúvida, não tem fé. Quando eu falo que eu creio na minha salvação, mas por alguma circunstância, por alguns momentos, isso acontece comigo também. Eu paro para pensar e falo: será?
sendo eu quem sou, mesmo sendo eu quem sou. Não é assim, muitas vezes? E a Bíblia diz, olha, se nós crermos no Senhor, e com a nossa língua nós confessarmos que Ele é o nosso Senhor, nós estamos salvos. Eu queria dar essa palavra para você, porque no contexto de fé, muitas vezes nós somos pegos em circunstâncias que, será? E aí não é por mérito, né? O contexto da salvação não é por mérito. Eu creio, mas eu creio não por mim, eu creio por Ele. Porque senão se torna uma confissão positiva. Não, eu creio que eu vou ser salvo. E aí fica no âmbito da confissão positiva. Mas, de fato, o que o Senhor quer de nós, de mim e de você, é que haja fé no teu coração, no meu coração. É a certeza que não se abala porque aconteceu alguma coisa grave na vida. É a certeza que não me tira a esperança que me foi prometida um dia por Jesus. E é a ação, eu vivo, eu ando, eu me projeto, eu pulo no colo, sabe? Esse é o contexto, é se lançar a ação. E agora voltando ao contexto de ação, que é a terceira parte aqui, olha, e a prova das coisas que não se veem, eu vou provar, eu vou me experimentar, eu vou conviver, eu vou me relacionar com coisas que eu ainda não estou vendo, ainda que sendo só por fé. E só por fé é só com uma certeza inabalável e com uma esperança que não está em mim, mas está nele, está no Senhor. E é por isso que eu vou agir assim, ou assado. E é por isso que eu vou tomar atitudes e tomar decisões e fazer as minhas escolhas pautadas não em mim ou na minha capacidade, mas naquele que me fortalece. E aí, olhando para essa questão da ação, irmãos, projeta para mim, ô Gabriel, por favor, 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 em diante, 41 a 45. Eu quero compartilhar de um contexto de ação. Olha aí. Vocês conhecem esse texto, que fala de um momento em que Elias solta uma palavra que não era uma confissão positiva, não era uma palavra no sentido de um pensamento positivo, né? Eu estou com pensamento positivo que vai chover hoje. Não era isso que estava no coração de Elias. Elias estava com convicção, certeza, firme fundamento. E alicerçado nisso, ele tinha uma esperança, e a esperança dele estava depositada totalmente em Deus, e ele conhecia o Deus que servia. Uma outra questão que muitas vezes nos faz balançar na fé é quando nós não conhecemos o Deus que servimos. Se você não conhece, não adianta, porque você não conhece, não consegue crer totalmente. Pode chegar um estranho aqui e dizer, olha, eu vou fazer isso para você. Você não conhece, não adianta. Se ele for estranho para você, você não vai confiar plenamente. Mas se alguém que convive com você, que anda com você todos os dias, que já deu provas, já mostrou, já revelou, que você não precisa desconfiar daquilo que ela diz. Tem pessoas assim, tem gente que a gente não confia, verdade ou não? Mas tem gente que a gente confia, que a gente pode confiar. Porque se a pessoa diz, olha, nós vamos nos encontrar, isso aqui é um exemplo bom para a gente usar aqui, até para a gente refletir acerca da nossa vida. Nós vamos nos encontrar aqui na igreja amanhã às 7 da manhã. Combinado? Combinado. A palavra de Deus diz assim, ó, sede o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no espírito, na fé, no amor e na pureza. Então, combinou? Está feito, meu irmão. Se houver uma coisa muito grave, aconteceu algo muito sério, possivelmente essa pessoa vai se atrasar um pouquinho. Mas existem pessoas que você trata, e nesse trato você tem certeza que essa pessoa vai cumprir. A parte dela, ela vai cumprir. E existem outras pessoas que nós não conseguimos confiar.
Ou porque não conhecemos, ou até porque já conhecemos e o histórico é negativo. Não é verdade? Às vezes o histórico é que manda conta. Mas em relação a Deus, irmão, quando nós conhecemos ao Senhor, quando nós olhamos para quem é Deus, para o que Ele fez, para o que Ele é, para o que Ele faz e para o que Ele prometeu, não tem dúvida, Ele é o Senhor, Ele vai fazer. Amém? E aí, olhando para esse aspecto da confiança, da entrega, da ação, Elias sabia em quem ele cria. Ele tinha intimidade, ele tinha comunhão. É interessante que existem passagens na vida de Elias que Elias diz: o Senhor vai fazer. E existem passagens que ele fala como sendo o Senhor respaldando o que ele vai dizer. É o contrário, tem coisas que Deus revela a ele que Deus iria fazer. E tem coisas que Elias diz e que o Senhor respalda. Elias tem acho que até nesse episódio anterior aqui, quando ele fala que não vai chover por 3 anos, ele fala uma coisa, ele fala segundo a minha palavra, não vai chover. Ele não diz é Deus que está dizendo que não vai chover. Ele diz é segundo a minha palavra, é o que eu estou dizendo é que vai acontecer. Esse era o tamanho de confiança, essa era a aproximação que Elias tinha, a intimidade que Elias tinha de Deus. Nesse momento aqui, Elias não faz confissões positivas. Elias usa a fé para algo muito interessante. Olha só o que acontece. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Espera aí só um pouquinho, Gabriel, deixa aí. Olha só o que Elias fala. Não estava chovendo sobre a terra, já havia 3 anos sem chuva. E de repente Elias fala assim: ô Acabe, prepara a tua bagagem, sobe, vaza daqui, sai daqui, vai comer, olha lá, come e bebe. Ou seja, é uma expressão, irmãos, que quando eu parei para pensar nisso, eu falei: caramba, é uma palavra dada a Acabe de total convicção, né? Se eu falasse: pastor Jorge, vai para sua casa, pode comer, se alimentar, fica tranquilo. É isso que Elias estava tentando passar agora para cá. Olha, fica tranquilo. O pastor Jorge gosta muito desse tempo. Fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque as coisas já começaram a acontecer. Só que nesse momento aqui, nem nuvem tinha no céu. Elias está falando assim: eu já estou ouvindo o barulho de muitas águas. Acabe, vai comer, vai beber, vai se preparar, porque eu já estou escutando o barulho de muitas águas. Isso é fé. Eu quero voltar para o nosso encontro aqui antes de continuar. Quando declaramos isso por fé, meu irmão, algo no mundo espiritual acontece. Quando você tem certeza de quem você serve ou a quem você serve, a tua convicção é inabalável, existe esperança no teu coração, você fala de coisas que ninguém vê e o próprio Deus providencia que aconteça por causa da tua fé, que é inabalável. Você declara quando as coisas não existem ainda, irmãos. Você ouve. Olha o que Elias disse que estava ouvindo. Porque há ruído. Ruído é ouvir. Há ruído de uma abundante chuva. Você declara coisas que ninguém está vendo. Você ouve coisas que ninguém está ouvindo. Fé gera isso na nossa vida. A tua vida, a minha vida, como eu volto aqui ao início, se eu fui chamado para ser de Cristo, eu preciso aprender a confiar nele e não procurar a lógica das coisas. Se Elias fosse olhar para a lógica, Elias não falaria isso para cá. Porque na lógica não existia possibilidade de chover naquele dia, porque o céu estava azul, irmão. Não existia nem nuvem no céu. Elias, antes de ver qualquer sinal de nuvem no céu, ele declara
mas não era uma confissão positiva, era uma fé no coração. Eu sei que já está acontecendo. Que o Espírito fale ao teu coração nessa noite acerca do teu problema e da tua angústia. Eu sei que já está acontecendo. O mundo espiritual, meu irmão, ele toma uma outra forma, sabe? Porque no mundo espiritual existe uma guerra, uma batalha, uma luta. A gente identifica isso em alguns textos bíblicos, não dá para entrar nisso, mas existem batalhas travadas no mundo espiritual para impedir que você receba, para impedir que você seja abençoado por Deus em algumas áreas. Mas o teu Deus cuida para que todas as coisas que Ele já determinou sobre a tua vida cheguem até você e cheguem às tuas mãos. Quando Elias começa a declarar: olha, Acabe, sobe, come e bebe, se prepara, fique tranquilo, porque já escuto o barulho de muitas águas, de uma abundante chuva. Elias não estava ainda ouvindo nada no mundo físico, mas ele conseguia escutar o mundo espiritual se movendo. E eu quero te falar, tem muitos momentos que nós estamos andando, vivendo, baseados no mundo físico. E isso não é ter fé. A minha esperança não está nas coisas que eu estou vendo. A minha esperança está naquele que move céus e terra. Naquele que move todas as coisas. Naquele que move o impossível. Naquele que faz existir coisas de algo que não existe. Deus faz coisas tremendas. E é por isso que eu não preciso andar ansioso por coisa alguma. É por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se olham. Se eu ficar esperando que o mundo físico se transforme para que eu creia, eu não tenho fé. Eu não tenho fé. Mas quando ainda que nada, como disse Abacuque, no capítulo 3, ele fala algumas coisas, e o início dessa oração de Abacuque é tremendo. No início ele diz: olha, aviva o teu povo ao longo dos anos. Sabe por quê? O povo tende a ficar na mesmice espiritual e a cair no descrédito. E Abacuque faz uma oração e fala: Senhor, incendeia o teu povo, acende a fé, acende a esperança. Mas por quê? Porque vai acontecer tudo. Abacuque diz assim: eu não sei se vai acontecer tudo, mas ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinha. E ele vai falando, recitando essa oração e dizendo: todavia eu vou me alegrar no Senhor, naquele que é o meu Deus, naquele que eu confio, independente das circunstâncias que eu estou vivendo nesse tempo. Essa é a oração de Abacuque. Mas ele faz um clamor no início da oração, muitas vezes eles passam desapercebido, que é: aviva o teu povo durante os anos. Porque a igreja, muitas vezes, nesse tempo, nós estamos vivendo em meio a uma igreja de Cristo, que está perdendo o seu avivamento, o seu calor, a sua esperança, a sua fé. E se perder isso, irmão, não tem mais nada. Não tem razão de existir. E talvez seja por isso que Deus tenha insistido em falar conosco nesse lugar acerca da fé, da confiança, de lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E aí Elias diz: olha, eu já ouço o ruído de uma abundante chuva. Deixa eu te perguntar algo. Você, nessa noite, possivelmente está precisando de uma intervenção de Deus em algo que você já vem experimentando há algum tempo e precisa que Deus haja. Eu não sei em que área é, eu não sei o que pode ser, mas deixa eu te falar uma coisa: hoje Deus está nos convocando a crer nele. Crer como a menina ou o menino que se lança nos braços do Pai. Ação é isso: olha, eu me lanço, eu me jogo. Não basta ter certeza, não basta ter esperança, tem que ter uma ação. E esse é o momento de você se lançar nos braços do Pai e dizer: Senhor, eu creio,
e eu vou fazer, eu vou descansar, mas eu vou fazer, eu vou andar por fé, eu vou caminhar por fé, eu vou falar por fé. Sabe, porque muitas vezes as coisas não estão acontecendo na nossa vida porque as nossas declarações são antagônicas às de Elias. Nós olhamos para as circunstâncias e dizemos, não vai acontecer nada. Talvez se nós estivéssemos no lugar de Elias, mediante as nossas circunstâncias, nós diríamos, Acabe, espera mais um pouco, porque não tem nem sinal de chuva aqui. Mas em Deus, o Espírito do Senhor nos convida, nos convoca nessa noite, a nos lançarmos nele, de maneira tal que a nossa fé faça produzir em nós declarações de total confiança, certeza e convicção nele. E essas declarações, irmãos, vão ser em áreas diferentes. Na minha vida vai ser numa área, na sua vai ser em outra. Mas independente de qualquer coisa, a declaração que tem que sair da nossa boca é uma declaração de confiança total no Senhor que nos chamou. Ele é o nosso Deus, Ele é o teu Deus. Ele não é qualquer Deus, Ele é o Senhor. Não há outro além dele. A palavra de Deus diz que não há outro nome a quem nós devemos adorar, a quem nós devemos ministrar, porque o nome do Senhor Jesus está acima de todo nome. E é o nome do Deus que você serve. E que muitas vezes a gente, preso pelas circunstâncias, a gente começa a fazer declarações que não condizem com a fé que nós professamos em Cristo. Hoje é um tempo de nós corrigirmos, esse dia é um tempo de nós corrigirmos e vigiarmos naquilo que estamos declarando. Se você estiver declarando está ruim, não vai chover, vai demorar, vai ficar ruim, e está piorando, e tal. Se as tuas declarações são pautadas nisso, nas tuas circunstâncias, deixa eu te falar uma coisa, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Mas quando, não por confissão positiva, mas por fé, quando as minhas declarações estão alinhadas com aquele que eu sirvo, com o poder daquele que eu sirvo, não com as minhas possibilidades, mas com o poder daquele a quem eu sirvo. Quando as minhas declarações começam a se alinhar com o poder, com a glória, com a majestade, com a grandeza, com a soberania daquele em quem eu creio, quem eu confio, aí eu começo a fazer declarações que vão assustar muita gente. Está ruim, e eu estou dizendo, mas o meu Senhor vai mover os céus agora em meu favor. Sabe, o mar está diante de mim. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marchar como? Tem um mar na frente. Moisés, você tem o que na mão? Eu tenho um cajado. Esse é um bom sinal. Você tem um cajado na mão. Toca com o cajado nas águas. E aí Moisés vai lá e ação. Tocou o cajado. Uma coisa que provavelmente ia acontecer com muitos. Tocar para quê, Senhor? Né? São os nossos questionamentos, as nossas... Mas para que eu vou fazer isso? Passou pela cabeça de alguém que nunca viu isso acontecer, que podia acontecer o que aconteceu naquele dia? Nunca. Se fosse algo recorrente, toda hora Deus estava fazendo, era uma história. Mas naquela situação específica de Moisés, nunca tinha acontecido do mar abrir em lugar nenhum, né? Sabe? Para que eu vou tocar nas águas com o cajado? Para quê? Que é o que muitas vezes nós fazemos. Deus fala assim, faça. E a gente, mas para quê? Vai dar certo. Meu irmão, não tem fé. Não tem fé no teu coração. Agora, quando Deus faça, e você olha para a lógica e não encontra nenhuma lógica nisso, tocar com o cajado nas águas, o que vai acontecer? Logicamente, nada. Nada. Mas pelo poder daquele que você serve, algo vai acontecer, é algo sobrenatural, é algo tremendo, é algo grande, é algo que você nunca viu, é algo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São coisas desse nível que Deus tem. Então Elias, baseado nessa fé, ele faz uma declaração de fé. Ele diz, eu creio. Então ele fala, olha, Acabe,
Não dá para ficar explicando isso para cá. Não dava para ele falar assim, ó, eu estou falando que eu creio em Deus, porque o Senhor vai fazer, porque Ele pode fazer, porque Ele é poderoso para fazer. Não dá para ficar explicando isso para cá. Ele corta caminho e diz o que Acabe precisava ouvir. Muitas vezes nós estamos preocupados em tentar explicar às pessoas e dizer, olha, sabe, Deus vai fazer porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso, porque Deus é grande. Meu irmão, tem convicção, tem certeza, tem fé, declara, solta a tua palavra, porque é baseado nisso que as coisas vão começar a acontecer ao teu redor. Não adianta a gente ficar se lamentando, o que adianta é a gente declarar que o Senhor é Deus. E aí Elias diz, olha, Acabe, desce, vai comer, vai beber, vai se preparar, porque eu já ouço o ruído de muitas águas. Ok? Vamos continuar lendo para você entender que esse era um processo de fé. Vamos lá. E Acabe subiu a comer e a beber. Note uma coisa, se você tem fé, você gera fé. E o contrário disso também é verdade. Se você crê, você é capaz de fazer o outro agir de acordo com a tua fé. Sabe por que Pedro e João na porta do templo botou a mão para segurar o coxo lá, mandou ele levantar? Porque aquele cara, se Pedro falasse assim, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta. A Bíblia diz que Pedro estendeu a mão. A tua fé é o estender de mão. Quantas vezes as pessoas estão dependendo de você para que as circunstâncias ao redor mudem? Quantas vezes? Deus espera que haja uma igreja que salve. Deus espera que haja uma igreja que creia. Deus espera que haja uma igreja que ilumine. E o que tem acontecido com a igreja é o reverso disso. A igreja tem sido abafada na sua fé pelas circunstâncias do mundo. Então nós não somos capazes de mover as coisas, nós não somos capazes de mover as pessoas em detrimento da nossa fé. Elias foi. Elias não teve que provar nada para Acabe. Escute isso. Acabe, desce, se prepare. Olha a convicção. E isso passa por uma questão de convicção. É diferente da confissão positiva. Eu creio que Deus vai fazer. É uma coisa. Meu irmão, vai para casa, se prepare, porque Deus já começou a fazer algo. É diferente. É totalmente diferente. Então, a declaração positiva, ela é diminuta. A declaração de fé, ela é enorme, ela é grande, ela é poderosa, ela estremece, ela arrepia. Quando você fala com convicção, meu irmão, não tem inferno que fique perto para deter aquilo que você está declarando, porque ele sabe que você está declarando em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Essa é a declaração. Quando ele declara isso, sabe o que acontece? Olha o que Acabe faz. Acabe subiu e comeu e bebeu. Ele se preparou, ele falou, não tem como eu não crer nisso que esse cara está falando. Não está chovendo, mas vai chover. Ele disse que já está ouvindo o barulho de muitas águas. Isso de fato é ser profeta na nossa nação. Ser profeta na nossa nação não é essa baboseira que nós vemos muitas vezes na televisão. Ser profeta na nossa nação é fazermos a diferença no ambiente que nós estamos, no local que nós estamos, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, com os nossos vizinhos, com as pessoas que convivem conosco. Isso é ser profeta. Quando o profeta abre a boca e solta a palavra, algo acontece no mundo espiritual, meu irmão. Sabe o que aconteceu no coração de Acabe? Não me resta fazer nenhuma outra coisa, a não ser fazer o que o profeta disse para que eu fizesse. E eu vou comer, vou beber, vou me preparar, porque vai chover, porque vai cair uma água tremenda. Amém. Sabe por que a igreja não está de fato cumprindo o seu real papel? Porque faltam profetas nessa nação.
porque faltam homens comprometidos para soltarem a palavra nesta nação. Sabe, muitas vezes, quando Noé soltou a palavra lá, ele falou: olha, vai chover, né? No tempo de Noé era pior do que no tempo de Elias, porque no tempo de Noé nunca tinha chovido. Aí existia uma garoa que orvalhava a terra e não chovia. E aí de repente vem alguém, um louco, dizendo: vai chover, vai ter um dilúvio e tal. Então é o passo de fé. Acabe subiu a comer. Mas Elias fez o quê? Elias subiu ao monte, ao cume do Monte Carmelo, se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. O que ele foi fazer, meu irmão? Orar. Sabe por que as coisas não estão acontecendo na nossa vida muitas vezes? Porque a gente declara e está esperando que as coisas aconteçam à lavandeira, de qualquer jeito, sem oração, sem clamor, sem dedicação, sem buscar ao Senhor. E vamos lá, a gente vai declarando e Deus vai fazendo. E se Ele não fizer, foi um acidente de percurso, mas tudo vai acontecendo assim mesmo. Meu irmão, o que Elias mostra pra gente é assim: eu declaro, o Senhor vai respaldar, mas eu vou buscar a face do Senhor. Eu vou me inclinar, vou me ajoelhar, vou buscar o Senhor e só vou sair dali a hora que Deus me responder. Só vou desistir, só vou sair do lugar, não desistir, mas só vou deixar de orar quando o Senhor me der a resposta para aquilo que eu disse. Eu conheço um testemunho de um pastor, Daniel Alfa. Alguns aqui já até ouviram esse testemunho. O pastor Daniel Alfa conta um testemunho lindo da sua vida e tal, e ele diz que ele foi escolhido pela NASA, dentre 300 cientistas no mundo. Ele foi escolhido para estar dentro da NASA, nos ambientes da NASA, para descobrir por que aquele foguete que explodiu no ar havia explodido. E ele foi, como cristão, ele foi chamado, não como cristão, mas como cientista. E ele foi um dos cientistas, dos 300 cientistas que foi para a NASA para tentar achar a causa da explosão daquele foguete famoso aí que subiu e explodiu no ar. E é Challenger, se não me engano, né? É Challenger. E aí ele estava na NASA e o chefe lá do processo, ele era ateu e ele não cria em Deus. Ele sabia que ele era um homem de Deus, e na porta do gabinete do Daniel Alfa estava lá alguma coisa relacionada à sua fé, o cientista de Deus, alguma coisa assim, estava lá, e ele cria. E aí, um dia ele estava dentro do seu gabinete e entrou o chefe, entrou o líder da NASA lá, que estava comandando essa operação dos 300 cientistas, entrou lá e falou: você não crê em Deus? Por que você não pede para Deus então mostrar para você por que explodiu a nave? Não crê nele? E assim nós somos desafiados muitas vezes. E ele disse: eu creio, e o meu Deus pode responder. E ele falou: então, fala com ele para ver se ele crê. E o cara era um ateu. Aí ele falou assim: olha só, vou te falar uma coisa. Meu Deus vai me dar a solução desse problema. Olha a palavra. Para o chefe dele ali: meu Deus vai me dar a solução desse problema. Ele disse que sentia um calor nas pernas naquele momento, e ele soltou uma palavra de desafio. Falou assim: o meu Deus vai me dar, eu vou descobrir, meu Deus vai me dar a solução para o problema do foguete. E ele diz: então tá bom, então, quando você falar com o seu Deus aí e tal, você me chama e tal. Foi aquela zombaria. E ele disse que quando esse homem saiu da sala dele, ele parou e falou assim: meu Deus, o que eu disse? O que eu falei para esse cara? Como é que eu vou saber o que aconteceu?
Como é que eu vou descobrir o problema? E aí ele disse que foi orar. E ele encontrou a solução para o problema na Bíblia. Literalmente na Bíblia. Literalmente encontrou na Bíblia. Porque, na verdade, o problema do foguete foi que uma das válvulas, e aí não dá para explicar isso tecnicamente, mas vou tentar explicar de maneira que você consiga compreender. Uma das válvulas de alimentação, de lubrificação do foguete, ela travou. Por causa do giro muito alto, ela travou. E quando ela travou, o foguete explodiu. E aí Deus deu a ele, num dos textos bíblicos que falava sobre incenso, sobre o preparo de incenso, sobre o preparo de óleo, nas Escrituras, Deus deu a ele a solução. Ele pegou a receita na Bíblia de um óleo ou de uma composição que envolvia petróleo, isso estava na Bíblia, que envolvia petróleo, que envolvia algumas substâncias, e ele pegou, relacionou aquilo, e Deus falou para ele assim: olha, se fizer com essas substâncias, se fizer a composição do óleo ou da lubrificação do foguete com essas substâncias, o foguete não vai travar, a válvula não trava. Aí ele, ele anotou tudo, chegou para o chefe dele e falou assim: Deus mandou a gente fazer a lubrificação do foguete com essas substâncias. Tinha produtos ali que estavam nas Escrituras que eles tiveram que buscar no Iraque, porque não existia em outro lugar, em outro país. E ele, o chefe dele, mandou um jato, um avião, que fosse em países onde aquelas substâncias ainda existiam e trouxesse, para que eles pudessem fazer o teste. Quando eles trouxeram, ele fez todo o preparo, porque ele era cientista e ele sabia como fazer o preparo. Ele fez todo o preparo, botaram na máquina de teste. E o giro lá era um giro absurdo. A máquina de teste ela alcançava um giro assim absurdo, muito acima até do que o foguete exigiria. E aí ele colocou na máquina de teste e fizeram um teste com aquela válvula, se ela ia travar ou não, com aquele líquido, com aquela substância. Eles fizeram um teste naquilo que o foguete exigiria. Aí e a válvula não travou. Aí ele falou assim, então o chefe falou assim, então eu vou aumentar mais um pouco, para ver o que acontece. Ele disse que aumentou mais um pouco o giro daquela máquina absurdo e a válvula não travou. Ele falou assim, vamos colocar a máquina em teste máximo, a mais acima até do que o foguete vai exigir. E colocou a válvula para girar. Meu irmão, a válvula não travou. E ele olhou e falou assim, eu não acredito, você descobriu como solucionar o problema. Ele falou assim, não, meu Deus, me deu a solução do problema. Aí ele falou que os cientistas têm por norma e prática gritar uma frase, uma expressão quando descobrem alguma coisa. E ele disse que os cientistas, quando se reuniram para receber aquela notícia, disse que a máquina girando, ela fazia estremecer o lugar onde ela estava, de tão alto giro que ela tinha, e ela não travava. E aí os cientistas gritaram eureka, que era uma expressão de uma descoberta. Ele disse negativo, hoje nós vamos gritar que o Senhor faz essas coisas. E aí aqueles cientistas todos, alguns ateus, inclusive o chefe dele, estavam ali dizendo, o Senhor faz essas coisas, só Deus faz essas coisas. Então, essa declaração de Elias, irmãos, é uma declaração tremenda, mas ela demanda intimidade com Deus, envolvimento com o Senhor, demanda oração. Não basta você declarar as coisas por declarar, esperar que as coisas vão acontecer. A tua ação deve ser essa. Eu declaro, porque eu confio. Agora, eu vou dobrar os meus joelhos e o meu Deus vai me dar a resposta para isso. Você crê nisso? Crê que essas coisas podem acontecer agora com a gente? Nós vamos orar daqui a pouco, juntos. E Deus vai começar a fazer algo tremendo nesse vídeo. A palavra de Deus diz
crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Creia nisso que eu estou te dizendo nessa noite, porque Deus tem algo a fazer e a realizar na nossa vida a partir dessa noite. Amém? Volta lá, Gabriel, por favor. Nós vamos concluir lendo esse texto. Então disse Elias: Acabe sobe, come e bebe, porque há um ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Vai. E disse ao servo, agora Elias disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Quantas vezes a notícia que chega para a gente é essa? Né? A gente vai na expectativa, mas esperança é coisa maior do que expectativa, tá? Esperança é confiança inabalável. Eu creio que vai acontecer. Eu creio que vai acontecer. Mas está tudo dando errado, mas está não sei o quê, mas está aqui, ó. Eu creio que vai acontecer. Não é expectativa, é esperança. É esperança. Aí ele disse: olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Muitas vezes é essa a resposta que nós estamos tendo das circunstâncias que temos vivido. Olhamos, alguém diz: não há nada. Não tem nem sinal. Ok? Então disse ele: volta lá 7 vezes. Oh, mistério dos 7, né? 7 vezes para mergulhar. 7 vezes, sobe lá. Volta lá, 7 vezes, cara. Aí o cara desce do monte, fala para ele: volta lá, olha de novo, vai lá. Olha, não tem nada. E volta. E 7 vezes nessa coisa. O cara que vai já devia estar, né, por aqui. Fala: meu irmão, não vou olhar na coisa nenhuma. Eu vou dizer daqui mesmo. Vou fingir que fui, não fui. Vamos lá. Porque vai, olha, não acontece nada, volta, vai, olha, né? 7 vezes. Vai. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, com a mão, como a mão de um homem. Vou fazer um parênteses aqui. Tem gente que diz que a nuvem tinha o tamanho da mão de um homem. Tem gente que diz que a nuvem tinha o formato da mão de um homem. Para mim, é indiferente isso. Sabe por quê? Porque se é uma nuvem só, independente dela ter formato da mão do homem, ou se ela ser do tamanho da mão do homem, ela não vai fazer cair uma abundante chuva. Aqui não é uma questão do formato, do tamanho do sinal. Muitas vezes você está pedindo um sinal a Deus. Deus, me dá um sinal. Me dá um sinal. Eu creio que isso vai acontecer, mas me dá um sinal, Senhor. Me dá um sinal. Aí Deus te dá um sinal. Mas aí você olha o sinal e acha que aquilo não pode ser sinal. Isso aqui é muito insignificante para ser um sinal. Mas deixa eu te falar. É insignificante pela ótica humana. Mas diante do teu Deus, qualquer sinal é sinal de uma abundante chuva. E de repente esse sinal é o dia que você vem para uma reunião como essa e Deus fala contigo. Amém. Aí você fala: não, mas eu já fui a várias reuniões, eu já fui várias vezes na reunião, eu já estive lá na igreja várias vezes, o pastor já pregou sobre assunto de fé algumas vezes. Meu irmão, mas agora talvez esse seja o sinal de Deus para a tua vida. E se esse é o sinal, se prepara, porque vem sim uma grande e abundante chuva. Porque é o que Deus tem falado para nós nessa noite. Amém. E aí quando ele fala: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça, ou para que a chuva não te alcance. Olha só, e ainda não está chovendo, irmão. Foi só palavra. Aqui, palavras de fé. Eu solto, Deus dá sinal, eu continuo afirmando e declarando que as coisas já estão acontecendo. Amém? Amém? E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos. Agora deu sinal de verdade. Agora qualquer um acredita, né? Quando você fala tendo uma nuvem só, é uma história. Aqui, todo mundo acredita, né? Esse é o momento que você vai ter companheiro, vai ter gente crendo com você. Mas existem momentos que você vai estar crendo sozinho. Você vai estar falando sozinho. Você vai estar declarando sozinho.
Mas nesse momento, é um momento que está todo mundo junto. Agora sim, agora a gente acredita. Porque agora se manifestaram nuvens, se manifestaram ventos e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao seu carro e foi para Jezreel. Essa é a palavra que Deus mandou dizer para você que veio aqui. Como você vai recebê-la, eu não sei. Mas eu entendo o que Deus quer fazer com a gente. Entendo que Ele quer tirar dos nossos lábios, das nossas declarações, a murmuração, as declarações de derrota. Deus não quer substituir isso por pensamentos positivos ou declarações positivas. Deus quer substituir isso por fé. E a declaração de fé, ela não é somente uma declaração positiva. Ela é uma declaração que tem convicção, tem certeza, está balizada num fundamento que é inabalável. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e é a prova que existem coisas que não podemos ver. Você pode não estar vendo ainda, mas eu estou soltando essa palavra e agora não é por declaração positiva ou por um refrãozinho evangélico que a gente ouve muitas vezes, mas é uma palavra que eu tenho certeza do que Deus tem dado para a gente essa noite. Você pode não estar vendo, mas Deus já começou a agir na tua vida. Começou a mudar as situações, começou a mudar as circunstâncias, começou a mudar as realidades que estão diante dos teus olhos. Você ainda não está vendo, mas Deus já começou a fazer. Eu já ouço o ruído de uma abundante chuva. Pela fé, eu já ouço o ruído de uma abundante chuva. Que haja sobre tua vida uma abundante chuva. Meu irmão, se prepara. Assim como Elias disse para Acabe: olha, se prepara, vai comer, vai beber, se prepara, porque eu já estou ouvindo o ruído de uma abundante chuva. Deus vai te dar sinais. Preste atenção nisso. Deus vai te dar sinais, porque Ele quer ressuscitar a fé que existe em nós, que muitas vezes está morta, porque nós não agimos, porque nós não fazemos nada, porque nós simplesmente lamentamos e murmuramos. Deus quer ressuscitar a fé, Ele vai te dar sinais. Abrace o sinal que Deus vai te dar, seja grande ou pequeno, abrace esse sinal, se apegue a Ele, porque a chuva vai vir, e vai vir uma abundante chuva sobre nós. Eu creio nisso, eu profetizo isso nessa noite, e em nome do Senhor dos Exércitos, eu declaro isso sobre a tua vida. Você que veio aqui nessa noite, eu declaro isso sobre a tua vida. Se prepare, porque há de vir uma grande e abundante chuva sobre você. Em nome de Jesus. Amém.